Então, que temos aqui, né? Bem, causas da dinâmica são as leis de Newton. Basicamente, tu tem que saber as leis de Newton, tá? Uhum. Lei de Newton. Primeira lei, lei da inércia, é aquela que diz que os corpos tendem a permanecer em movimento ou em repouso, né, a menos que uma força haja sobre eles. Uhum. Segunda lei, a segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, que diz que o somatório de todas as forças é igual a massa vezes a aceleração. Então, todas as forças que agem sobre o objeto tem que somar, e isso vai dar a aceleração dele. Tá bom. Né? Por exemplo, esse coisa aqui que está sofrendo uma força para a direita e uma para cima, né? A soma é uma soma vetorial, que vai dar esse vetor azul que joga para a diagonal. Ok? Ok. Daí tem outras coisas aqui, como tu falou mesmo, a força de mola, tem a força peso, tem um monte de coisa aqui. Daí tem a terceira lei de Newton, que é muito importante para questões teóricas, principalmente. Né? Que toda ação causa uma reação, ou seja, uma força que você aplica num objeto faz esse objeto aplicar uma força em você, de mesmo módulo, de mesma direção, só que sentido contrário. Ou seja, se tu dá um soco na parede, tu tá aplicando uma força na parede, certo? Certo. A parede vai dar um soco em ti, vai aplicar uma força igual em ti, só que com o sentido contrário. É isso. Aham. Então é por coisas assim que surge um conceito muito interessante sobre a força normal, que tu já deve ter ouvido falar da força normal, né? As Uhum. pessoas, elas geralmente pensam que a força normal, ela é, vamos dizer assim, a reação da força peso. E tá errado. Por quê? O primeiro motivo é simplesmente pelo fato de que a força peso e a força normal agem sobre o mesmo objeto. E eu acabei de falar para ti que essa reação, a terceira lei de Newton, ela é sempre aplicada em outro objeto. Né? Tu deu um soco na parede, então a parede sofreu a força. Só que a parede deu um soco em você, então você sofreu a força. São objetos diferentes, tu e a parede, entendeu? Ah, tá. Portanto, força normal e força peso não são um par de ação e reação. Né? A reação da força peso está no núcleo da Terra, está lá no centro da Terra. Toda vez que tu, ah, vamos dizer assim, né? O fato de você ter um peso, né? Tá empurrando um pouco a Terra, e a Terra te empurra, né? Por consequência. Uhum. A ideia é essa. Beleza. Então, claro, isso é teórico, né? Pode ser que caia uma questão teórica, sim. É, sempre cai, assim. É, a ideia é ter essa teoria, pelo menos aí, atentamente. Tá bom? Agora, bem, tem todas essas coisas de polia, eu não sei o quanto tu estudou isso, né? Mas basicamente aqui no problema de polia, tu tem que saber que a tensão na corda é a mesma. Dá Então, pra você fazer um exercício de polia? Porque esse daí eu claro, tenho uma claro. dificuldade. Beleza, vamos ver um exercício mais tranquilox aqui. Vamos ver um. Vamos ver esse aqui que me parece ser o primeiro exercício de polia. Já que vai ser mais fácil, né? Depois a gente pode tentar fazer um difícil. A e B tem massas respectivamente iguais. A 6 e 2. Plano de apoio é perfeitamente liso, ou seja, não tem força de atrito. E o fio é inextensível. Então é aquilo que eu te falei. A força vai ser transmitida igualmente pelo fio. Não Uhum. há atrito entre o fio e a polia. Considerada sem inércia. É, porque vai ter momentos. Vai depender do nível de sacanagem do teu professor, assim, se ele gosta de cobrar umas questões difíceis, que ele pode colocar uma polia que não é ideal, ou seja, que vai fazer parte do problema. Então ela vai ter Uhum. inércia, ela vai rodar, ela vai causar altas aventuras ali no teu problema. Mas enquanto tu não precisar disso, vai ser bem mais fácil. Tá. Daí vai depender do enunciado. Se ele dizer assim, ah, a polia tem determinado tamanho, então provavelmente tu vai ter que usar uma equação envolvendo só a polia. Não é o caso aqui é o caso simples, tá? A polia está só transmitindo Tá a bom. força. Muito bem. Então o que ele está pedindo aqui? Determine a aceleração do conjunto e a tração do fio. Beleza. Consideremos separadamente cada corpo. Então, esse aqui é o bloco A, que é o bloco que está aqui. Quais forças agem sobre ele? Num problema de dinâmica, tu sempre tem que fazer o diagrama do corpo livre, que é indicar todas as forças, tá bom? Tá bom. Então, o objeto ele está sobre uma superfície, então ele tem a força normal. A força normal é uma força que só Uhum. existe quando você está sobre uma superfície. Por exemplo, esse bloco aqui.
Suspenso, ele não está sobre uma superfície, então ele não tem força normal. Beleza? Uhum. Então, tem peso, todo objeto na Terra tem peso, e como ele está preso ali numa corda que está esticada, ele também tem a força de tensão da corda. Então ele tem estas três forças aí, tá bom? Tá bom. Note que claramente, né, o movimento... Oi, diga. Qual que é a do T? A tensão da corda. Ah, tá. Achei que a corda tava pra cima. Entendi. Não, esse é o bloco A, né? O bloco A é esse. Ah, tá. Aham. Por isso que ele tem força normal, porque ele está sobre a superfície. Aham. Beleza. Esse aqui é o bloco B, então, que tá agora sim a corda tá para cima, né? E o peso aqui. Beleza. Uhum. Muito bem. Muito bem. Agora o negócio é o seguinte, né? Ele está pedindo aceleração. Então, o nosso sistema aqui não está em equilíbrio, certo? Muito bem. Então, o que que acontece aqui? Vai ter uma aceleração. E o grande detalhe aqui, o grande detalhe que salva tudo aqui, é que a aceleração dos dois blocos é o mesmo, porque eles estão conectados pelo mesmo fio. Tá bom? Tá bom. Beleza. Ah, vamos lá então. Sendo assim, se a gente fizer o somatório das forças nos dois blocos, a gente pode encontrar alguma informação, já que a aceleração dos dois vão ser a mesma. Porém, a gente tem que focar numa situação aqui, né? Apesar do bloco A ele ter força na vertical e na horizontal, o movimento dele só se dá na horizontal, né? Então, a única Aham. força que realmente vai influenciar aqui o movimento dele é a força de tensão. Uhum. Agora, no bloco B, não, né? O bloco B ele tem tanta tensão quanto a força-peso, no sentido do movimento, que para o bloco B é o sentido vertical, não é? Ah, tá. Então, o bloco B tem essa equação aqui, ó, PB menos T igual a força resultante, que vai ser a massa vezes a aceleração. Aqui no bloco A, a mesma coisa. Ó. Olha só que no bloco A, como só tem a tensão é igual à força resultante, que é a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Então a tensão é igual a 6 vezes A. Por quê? Porque a massa do bloco é 6. Ok? Tá. Uhum. Então, se tu descobrir a tensão, tu descobre a aceleração, não é mesmo? Tá. Ou Aham. às vezes, por uma resolução de sistema, tu nem precisa descobrir a tensão. Né? Lembra lá no oitavo ano, sétimo ano, nono ano, que a gente faz sisteminha x e y, e daí encontra o valor de uma letra e depois encontra o valor da outra? Aham. A gente encontra o valor de uma letra simplesmente substituindo uma equação na outra, não é mesmo? Aham. As Mas daí, equações que têm as mesmas incógnitas, x e y, né? Aqui é a mesma coisa. Quais são as incógnitas? O a e o t. Essa aqui tem a e t como incógnita, essa aqui também. A e t como incógnita. São os mesmos a e mesmo t. se eu descobrir a aceleração de um, daí já descobre do outro, né? Porque são iguais. Exato, é um sistema só. Então é igual. E a Uhum. tensão também é igual. Então por isso que tu pode fazer um sistema de duas equações e duas incógnitas. Claro Ah, que aqui mas tu vai ter o pb como também. Oi? que descobre a tensão? Oi? Eu não entendi como que descobre a tensão para descobrir a aceleração. Novamente, fazendo um sistema de duas equações e duas incógnitas. Isolando o A e encontrando o T. Que nem a gente isolava o X e encontrava o Y. Lá naqueles sisteminhas do nono ano que eu tava falando agora. Entendeu? Ah, tá. Então é isso aí. Ó, que ele vai fazer exatamente isso. A mesma coisa que a gente fazia lá no oitavo ano. Uma equação, a do bloco A, e outra equação do bloco B. Uhum. Olha o que ele está fazendo. Ele está somando as equações, né? Resolvendo o sistema, somando as equações. Acaba que PB é igual a 8A. Por quê? Porque como aqui é T, aqui é menos T, cancela, né? Quando soma. Não é mesmo? Aham. Isso, e daí quem é PB, né? PB é a massa vezes a gravidade. É a massa do bloco B vezes a gravidade. E da Peso, onde né? surgiu Força-peso. 20 newtons? É como eu estou dizendo. É a massa vezes a gravidade. A massa do bloco 2 é. A massa do bloco B é 2 e a gravidade é 10, certo? Ah, tá. Agora eu entendi. Isso. Daí, bem, como aqui é 20, né? Você só isola o A passando 8 dividindo. Então vai ficar 2,5. Beleza? Aham. Essa é a aceleração dos dois blocos. Então, bem, se a aceleração é 2,5,
a gente faz a mesma coisa que aprendeu lá nos sisteminhas, né? Pega esse 2,5 e coloca aqui, por exemplo, nessa equação. E daí você encontra o valor da tensão, que é uma outra coisa que o enunciado estava pedindo, né? Entendeu? Aham. Beleza. Resolução de sistema. Muito bem. Claro, que ele é o sistema mais simples possível, né? Só dois blocos, né? E por aí vai. Pode ter uns negócios meio horrível como esses, né? Com uma mola no meio. Dá para fazer muita coisa complicada aqui, Nossa, tá? eu já acho o primeiro difícil. É, aquele lá definitivamente é só para apresentar a matéria. Ele é bem fácil, tá? Porque é só tu fazer a equação de cada um dos blocos separadamente e depois resolver um sistema, né? Agora aqui tu já tem que fazer umas análises de física mais pesada, porque tem uma mola no meio, né? Então tu vai ter uma força de mola aqui, por aí vai, né? Outra coisa que pode ser que caia é um sistema como esse aqui, é o que a gente chama de máquina de Atwood, tá? Uhum. A ideia é mais ou menos a mesma. A tensão aqui vai ser a mesma nos dois blocos. Então, quais são as forças que agem sobre o bloco B? A tensão e o peso. Sobre o bloco A, tensão e o peso. Note que você falou no começo da aula, esse assunto aqui é só decorar a equação. Completamente errado. Não tem decorar a equação quando a gente está falando de dinâmica, porque cada sistema é um sistema diferente. Na aula de ontem dava para decorar tudo aquilo, é até muito importante que tu decore, tá? Todas aquelas equações. Até faltou passar a Torricelli para ti, que é uma equação que não usa o tempo. Tu já deve ter ouvido falar disso. Tem que decorar todas aquelas equações. Agora, aqui em dinâmica, não. Que cada situação é um caso diferente. Então, tu tem É, que fazer o desenho. esses eu não estudei que tem polia, porque eu acho muito difícil. É, bem, vai por mim. A parte lá do corpo extenso é trocentas trilhões de vezes mais difícil, assim. É tão difícil que quando me pedem assim, eu penso duas vezes, meu, vou dar aula disso. Porque é muito difícil, cara. É uma matéria muito complicada, envolve muitos detalhes, sabe? Às vezes tu Aham. perde um detalhe e não consegue resolver a conta. Agora aqui ainda é preto no branco, por quê? Porque tu olha para esse sistema aqui, quais forças que agem? Pô, tu tá na Terra. Tem que ter força-peso. Entendeu? Os dois blocos estão sofrendo força-peso. Uhum. Sempre. Eles não estão se movendo no horizontal, as únicas forças são na vertical. Né? Aqui ele está falando o seguinte: o objeto está se movendo, tem aceleração. Então, bem, o somatório das forças que agem sobre esse bloco é igual a massa vezes a aceleração desse bloco. A mesma coisa para esse. E qual é o segredo novamente? A aceleração dos dois é o mesmo. Porque eles estão conectados por um fio, não é? Aham. É isso aí. Se eles estão conectados por um fio, de novo a tensão também é a mesma. Então, essa ideia tem que estar na tua mente o tempo todo. Se tu não tiver essa ideia em mente, tu não vai conseguir resolver os problemas. Se tem uma coisa que tu tem que decorar aqui, é isso. Que a tensão e a aceleração é sempre a mesma, tá bom? Em polia? Todas? Isso. Aham. Isso aí. Tá. Isso aí tu pode decorar. Mas não tem Tá. nenhuma fórmula para esse? Não. A única fórmula que tem é a segunda lei de Newton, que tu usa o tempo todo aqui, por exemplo. Essa é a segunda lei de Newton. Somatório das forças que agem sobre o bloco, do bloco igual a MA. Né? Quem é o somatório das forças? Essas duas aqui. Então Tá. essas duas aqui é igual a massa vezes a aceleração do bloco B. Beleza? Uhum. Mesma coisa para o bloco A. E daí, novamente, você vai cair num sistema. Ó, né? Esse aqui é o bloco A, ficou desse jeito. Esse aqui é o bloco B, ficou desse jeito. Note, mesma tensão e mesma aceleração. Daí Uhum. tu resolve o sistema com as técnicas que você aprendeu lá no coleginho. Né? Que isso aqui é mais matemática que qualquer coisa. Daí você acha a Uhum. aceleração, depois pega, joga aqui e acha a tensão. Tá bom? Uhum. Então é uma missão aí complicada, né? Mas vai dar tudo certo, tenho certeza. Amanhã na prova a prova é presencial, né? Uhum. É, pena que eu não vou poder te ajudar, então. Podia ir no meu lugar, vai fazer. É... Mas se vai que tu tem vontade de ir no banheiro na hora da prova, daí, professor, como é que era aquilo mesmo, né? Vai que eu te dou uma ajudinha. Vai. Que Vai que. Que hora que é a tua prova amanhã? amanhã é 1h45. Ah, não, tô por aí. Se tu precisar ir no banheiro, eu tô por aí, tá bom? Não, eu acho meio difícil. Eu acho meio difícil. Então tá bom. Olha só aqui, moça. Nós temos um bloco caindo num plano, tá vendo? Esse Uhum. também é outro caso clássico.
Bloquinhos no plano. Aqui também tem uma coisa que tu pode decorar, que é o fato que você não consegue resolver esse problema se você considerar a força-peso normalmente apontando para baixo, né, apontando para o centro da Terra. Tu não vai conseguir resolver esse problema desse jeito, tá? Então Uhum. tu vai ter que fazer uma coisa que a gente chama de decomposição de vetor. Tu vai ter que escrever esse vetor da força-peso como uma somatória de dois vetores. Um vetor que está na direção do plano, tá vendo ele aqui, ó? Esse vetor vermelho, Uhum. esse aqui que eu estou passando o mouse, o PT, ele está na direção do plano. Ele é paralelo ao plano. E o PN, ele tem a direção da força normal, porque ele é normal ao plano. Então, Uhum. esse P aqui, a força-peso natural do corpo, todo corpo tem, eu e você temos, foi reescrito como a soma desses dois vetores aqui. E por que que isso é tão legal? Por que que tu é obrigado a fazer isso? Tu é obrigado, não tem conversa aqui. Porque assim você consegue dizer que a força normal é igual à força Pn. A força nesse novo eixo Y, a gente pode chamar ele desse jeito também. Esse livro não gosta de chamar assim, mas o teu professor provavelmente chamou isso aqui de Py e essa aqui de Px. Uhum. Puxa da tua memória, ele fez isso. Tá? Então, aí o que, que você pode decorar que eu estava te falando, né? A Px é P seno θ. Mas quem é o seno, quem é θ? Bem, o θ é esse cara aqui, ó, o ângulo do teu plano inclinado. Então anota aí na tua folhinha. Px igual a P seno θ, tá bom? Tá bom. Que legal. Então, se tu decorar isso aí, um probleminha menos. Porque daí você vai poder dizer que a PY é igual ao normal, perfeito. Se ele pediu a força normal, você já sabe. E aí, finalmente, né, a PX vai ser as forças que estão agindo ali no outro eixo, tá bom? Uhum. Que pode ser, por exemplo, a força de atrito, entre outras, ok? Ok. Muito bem, muito bem. Daí ele vai rolar aqui um probleminha do tipo qual é a aceleração, provavelmente não tem força de atrito, porque são questões bem elementares ainda. Então a aceleração vai ser toda dada pela força Px, que vai ser então P seno θ igual a ma. E daí, no fim das contas, a aceleração vai ser a gravidade vezes o seno do ângulo, tá bom? Justamente por causa da segunda lei de Newton aqui, somatório das forças num determinado eixo igual a massa vezes a aceleração do corpo naquele eixo. Qual é a única força no eixo onde o bloco está se mexendo? PT. Não tem mais nenhuma força empurrando o bloco. Concorda comigo? Na Uhum. direção que ele está caindo, só essa aqui. Olha, olha no desenho. Tem alguma outra? Não. Não. Então, por isso que a única força aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração dele. Pera, mas o que que você tinha falado que PN igual a PT? Não, não falei isso. Eu falei que PT, que é o PX, né? O professor Uhum. provavelmente chama de PX, é igual a P seno θ, Ah, tá. tá bom? Meu Deus, isso daí E é muito daí, difícil. bem, foi o que eu falei, né? Se a gente estivesse fazendo uma aulinha por semana, tu não ia chegar com tantas dúvidas, né? Você ia ter, vamos dizer assim, as bases, porque isso aqui é bem básico, né? Uhum. Ele pode cobrar uma questão muito complexa. Uma coisa que os professores costumam fazer, coloca uma mola aqui, né? E ainda faz um atrito aqui no caminho, né? Ou um cara empurrando aqui um fio diagonal, puxando, sabe? Tem muita coisa que dá para fazer, muita. Uhum. Essa aqui é uma questão base para te ajudar. Ó, por exemplo, que polia e plano, dá para fazer. Isso aqui é questão de introdução do conteúdo, né? E por aí vai, sabe? Dá para evoluir muito a dificuldade aqui. Mas claro, isso aqui é só o primeiro assunto. Uhum. Agora vamos para o outro, né? Você mandou ali que, além disso, tem as forças de atrito, força de empuxo, bastante coisa ainda. Para chegar no ponto material, tá longe ainda. Bem, vamos passar rapidinho aqui, né? Deixa eu passar aqui rapidex. Aqui, ó. Daí tem uma seção nesse capítulo que é só sobre força de atrito e essas forças mais específicas, né? Que, bem, a força de atrito, se tu decorar isso aqui é bom. Tá aqui, olha só. A força de atrito, ela vai ser sempre o coeficiente de atrito da tua superfície vezes a força normal. Isso aí é bom tu anotar, tá? Tá. Isso. Então, caso ele fale assim, ó, a força de atrito é tanto, tu já sabe que vai ser o coeficiente de atrito, que é algo que tem a ver com a superfície, e a força normal, que como você viu em algumas situações, é igual a força-peso. Não é mesmo? Uhum. Força normal é igual a força-peso.
Aqui, por exemplo, ó, normal é igual a peso. Normal é igual a peso. Daí assim você consegue encontrar alguma informação do tipo, ele te dá a força de atrito, tu encontra a força-peso, né? São N Uhum. situações, não dá para eu enumerar todas, que são muitas, muitas mesmo, né? Mas é uma boa. Daí o cara vai evoluir aqui, olha, tem muita questão teórica louca do tipo, essa aqui, né, um bloquinho em cima do outro, o que que acontece, para onde que tá apontando a força de atrito, né? Sabe um problema que cai às vezes? Aquele do, tu já deve ter visto isso, né? Copos em cima de uma mesa, assim, com uma toalha, e daí a pessoa puxa a toalha. Ah, já Daí o vi. copo não cai. Aquilo ali tem tudo a ver com força de atrito, por exemplo. É uma questão teórica. Por que que ele não cai, né? Tem a ver com a força de atrito. Por aí Uhum. vai. Muitas situações, tá? Ahn, bem, eu quero fazer só esse aqui, tá? Aham. Acho que é bom. E depois eu vou te pedir para fazer um parecido. Só mudando os valores. Tá Só bom. para que a aula seja um pouco prática também, tá? Aham. Senão, se eu, só eu ficar falando, pode ser que tu se sinta inseguro amanhã. É a última coisa que a gente quer, né? É melhor assim. É. É melhor que tu tenha alguma insegurança errando hoje para amanhã tu se sentir mais segura, né? Aham. Porque às vezes, né, tu acaba lembrando do que eu falei e tal, mas precisa de autoconfiança para isso. Um bloco da figura de peso 187 newtons é o peso desse bloco, com velocidade constante no sentido indicado, que é esse seta rosa aqui, né? O movimento é para lá. Sendo o seno de 60 isso e o cosseno aquilo, determine a intensidade da força de atrito que o solo exerce no bloco. Ai, ai, ai. Bem, para responder essa primeira questão, o que tu vai ter que fazer na prova, em todas as questões de força, antes de mais nada, é o diagrama do corpo livre. Beleza, Jorge? Que Tá. é colocar todas as forças que agem sobre o objeto. Uhum. Quem está agindo? Força-peso, ele está na Terra. A força peso para baixo, né? Isso. Normal, ele está numa superfície. É, muito bem, para baixo. Lembre-se que naquele problema que a gente fazia a decomposição da força-peso, o plano era inclinado, né? Aham. Então ia ter uma peso para cá, outra para cá. Que era uma resultante dessa, né? Mas aqui, como é horizontal, não tem esse problema. Mais fácil assim. Note que o movimento está para a direita, né? A força de atrito é uma força que atrapalha o movimento. Ela vai Então, se o com. movimento. Ela vai contra, exatamente. Então, ela vai para a esquerda. Muito bem. E que mais nós temos? Nós temos essa força aqui, olha só. É com essa força que o objeto está sendo puxado, né? Tipo uma cordinha puxando ele ali. Faz sentido para ti? Aham. Agora, olha só. Na física, a gente não costuma trabalhar com coisas na diagonal, porque é muito difícil. Então, o que que a gente faz? Decomposição. A gente pega esse vetor aqui, ó, e escreve uma componente dele no eixo x. Então, eu vou dizer que essa aqui é a Fx, porque é a componente dessa força só no eixo x. Ok? É o efeito dela na horizontal. Sacou mais ou menos? Você consegue anotar aí? O quê? Escrevendo aí em cima, daí as contas que for fazendo? Ah, não, não vai dar para fazer isso não. Ah, eu vou Porque anotar, então. aqui é vetores, sabe? Não é bem nada sobre força. Se eu for escrever, pode ser que tu confunda, hein? Tu só tem que saber uma coisa aqui, tal qual qualquer coisa na matemática, tu pode escrever um vetor como a soma de outros dois, que nem tu pode escrever o 5 como a soma de 2 e 3, né? 2 mais 3. Uhum. Então esse vetor vermelho aqui, ele pode ser escrito como a soma do fx e do fy. Agora, o que eu vou fazer de conta aqui é o que tu precisa saber para resolver na prova, tá? Tá bom. Olha só, intensidade da força de atrito. Agora eu vou escrever uma coisa mega importante que tu tem que escrever na prova. Se tu escrever, o professor não vai dar errado mesmo que tu erre a conta. Como o objeto se move apenas no eixo x, o somatório de todas as forças horizontais é igual a massa vezes a aceleração pela segunda lei de Newton. Nós estávamos falando disso agora há pouco, né? Agora perceba uma coisa, né? Veja que essa frase ela só faz sentido, essa frase que eu acabei de escrever, porque eu fiz a decomposição aqui, né? Da força F. Uhum. Fazer decomposição é mega importante, tá? Agora, muito bem. Eu vou te explicar o que é essa FX, tá? Porque o teu professor, nas coisas que tu me mandou, ele não cobrou isso aqui. Tipo, ele não tá levando em conta que
vocês têm que estudar isso. Esse é o problema. Sabe? Se tu não sabe fazer decomposição, é porque ele está levando em conta que tu já aprendeu isso na matemática ou em outro momento. Porque não está lá na tua lista de conteúdo para prova, entendeu? Esse é o problema. Aham. Então, vamos lá. Fx menos fat igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Bem, isso aqui para nós encontrarmos informações sobre o eixo x. Mas veja que a primeira pergunta é a intensidade da força de atrito. Só isso. Aham. Ele quer saber a intensidade desse cara. Eu poderia, se eu tivesse esse e esses dois, encontrar usando essa equação, que é a segunda lei de Newton. Essa equação aqui é a segunda lei de Newton. Somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. O problema é que eu não tenho a aceleração. Ele não falou. Ele não falou. Então eu vou ter que encontrar Fat de outro jeito. E às vezes tu segue pela segunda lei de Newton, às vezes tu segue por alguma equação decorada. Fat igual a μn. Aquela equação que eu mandei te escrever, lembra? Aham. Isso. Muito bem. Bem, se é μn, então a gente está precisando de uma informação que não está aqui. Ou não? Não. Ela está, ela está. Olha só. Outro detalhe, até eu me perdi um pouquinho, né? Olha só, Fat é isso aqui também. Mas agora eu lhe pergunto, ele deu isso aqui? Ele deu qual é o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície? Pode ler o enunciado, ele não falou, né? Não. Não falou. Então essa aqui não vai servir. Essa fórmula? Agora, vamos jogá-la fora. Apesar dela ser verdadeira, ela não serve nesse problema, porque nós não temos informação para utilizá-la. Na física é assim, a gente só vai usar as equações que a gente tem informação. Então a gente volta para essa. Bem, faltou um detalhe de que a gente não leu no enunciado, ou a gente não focou. Esse detalhe mega importante aqui, ó. Com velocidade constante. E aí, você sabe qual é o significado disso? O que ter velocidade constante implica nessa equação aqui? Olha que aqui tem aceleração, né? Você tá anotando ou mexendo? Porque eu acho Meu Deus, eu não acredito que eu não estava te mostrando. então é por isso. Ah, você devia ter dito, meu. Eu tava escrevendo tudo aqui, ó. Nossa. Então era por isso. Eu tava ouvindo você falando tal, ué. Ai, ai, ai. Que eu não vejo o que tu vê, né? Só vejo a minha tela. Agora foi. Tá, vamos voltar aqui então, sem problemas, vamos lá. Esse é o bloco, desenha todas as forças. Normal para cima, peso para baixo, atrito para o sentido contrário, como tu falou. E agora aquilo que tu pediu, que tu não estava vendo, né? Que tá aqui, a decomposição da força F, certo? Aham. Isso. O que está acontecendo ali naquela força? Ela é uma força diagonal, mas como na física a gente não trabalha com a diagonal, eu fiz uma componente Y e uma componente X. Uma na horizontal e uma na vertical, beleza? Uhum. Então tá, agora ficou mais evidente, né? Que se tu somar É. esses dois vetores pretos, vai dar o vermelho, não é mesmo? Aham. Isso aí. Então, muito bem, perfeito. Por hora é isso aí. Daí eu estava falando que para tu trabalhar com a FAT, tu pode tanto utilizar aquela equação que eu pedi para você escrever, a μ vezes n, ou, por meio da segunda lei de Newton, escrever aqui isto, que diz o seguinte: o somatório de todas as forças que agem numa determinada direção é igual a massa vezes a aceleração naquela direção. Uhum. Como eu estou interessado na força de atrito, eu tenho que trabalhar no sentido, na direção, onde temos a força de atrito, que é a horizontal, já que ele está se movendo no horizontal, certo? Aham. A força de atrito está sempre associada com o movimento. Perfeito. Então, as duas forças que nós temos aqui essas. Eu coloquei que é igual a MA, porque essa é a segunda lei de Newton. Mas tem um detalhe muito importante: velocidade constante. Se a velocidade é constante, o que que isso implica nessa equação aqui? O que que vai ocorrer aqui? Lembre-se, velocidade constante. Nós temos aceleração aqui. Tem alguma ideia? Não. Pois é. O que é aceleração? Aceleração é uma taxa de variação da velocidade no tempo.
né? Qual que é a diferença do MRU para o MRUV que a gente estudou ontem? Você não lembra qual que é a diferença O do MRU MRU para o é MRUV? constante e o V muda. Errado. No MRU, a aceleração é zero. O que é, o que é Ah, tá. constante? O que é constante no MRU é a velocidade. Ah, Isso é a velocidade lá é constante, perfeito. E no MRUV a velocidade muda, mas a aceleração no MRU é zero. E no MRUV ela é constante. Sempre o tá. mesmo valor. Então, muito bem, se a gente está falando de velocidade constante, significa que sim, a velocidade não muda, perfeito, como tu mesmo acabou de falar, mas a consequência disso é que a aceleração é zero. Então, nesse nosso caso aqui, já que a velocidade do objeto é constante, apesar dele estar se movendo, a velocidade é constante, então significa que a aceleração é zero. Por isso, massa vezes aceleração é zero, ok? Aham. Isso aí, então eu vou escrever aqui. Temos que zerar a aceleração, pois foi nos dito que a velocidade é constante. Ou seja, o sistema está em equilíbrio. Se tu escutar essa palavra é outra coisa importante de decorar. Tá bom. Equilíbrio significa que a aceleração é zero, tá bom? Ok. Note que a aceleração zero pode ocorrer mesmo com o objeto se mexendo, como é o caso aqui. Uhum. Muito bem, então olha só como é que fica a nossa equação. Poxa, desculpa eu não estar mostrando antes aqui. Eu realmente não vejo, né? Se eu soubesse. Não, não faz mal. Tudo bem, pude reexplicar de novo. F de x igual a FAT. Então, se ele está nos pedindo a FAT, a força de atrito, se eu descubro F de x, está feito. E é fácil descobrir F de x, porque a F de x ela é simplesmente a componente horizontal dessa força de 100. Então, aquilo que eu falei para tu decorar também sobre decomposição, né? A Fx ela vai ser sempre F vezes cosseno do θ. Tá bom? Decomposição de vetor. Devo ter falado brevemente para ti sobre isso ontem, que a gente falou tanta coisa, né? Tão rápido. Mas sim, F de x é F cosseno θ. Então, pronto. Φ é igual a F cosseno θ. Agora, quem que é F? 100, de acordo com o enunciado. Quem que é cosseno θ? Cosseno de 60. Que é 0,5, de acordo com o enunciado. Uhum. Então, a nossa força de atrito é simplesmente 50 newtons. Beleza? Tá bom. Olha que legal. Vamos para B. Coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o solo. Ah, agora ele quer saber aquilo lá. Ele quer saber quem que é o Mi, aquela letra grega, parece um U. Uhum. Quando ele pede coeficiente de atrito é isso. Então, vamos colocar a equação onde ela aparece, né? Ah, FAT. tá substituída aí? A gente vai só substituir os valores. Agora Uhum. eu já tenho FAT, né? Que é 50 newtons. É isso que eu quero, é o Mi. Mas quem é o N, né? Se eu olhar para o meu problema, a normal tem que ser igual a peso. Uhum. Por quê? Porque o objeto não está subindo nem descendo. Aham. Então elas têm que ser iguais. E a peso eu sei a equação, né? Massa vezes gravidade. Então é aquilo que eu te falei agora há pouco. A normal, normalmente, ela é igual a força-peso, tá bom? Tá bom. Perfeito. Quem é a massa e quem é a gravidade? Minha gravidade é sempre 10. A massa desse objeto, olha só, ele já falou a peso exatamente aqui, ó. 187. Eu vou até colocar aqui de laranjinha para tu lembrar de onde veio. Ali é 87. 187. Ah, isso, 187, é verdade. Agora é só passar dividindo, né? 50 dividido por 187. 0,2. 0,26. Normalmente o coeficiente de atrito é menor que 1, tá? Tá bom. Ele não tem unidade. Beleza. Bem, vamos para o outro assunto lá. Vamos para o outro assuntinho.
Deixa eu voltar pro livro. Veja, gente, só deu para fazer uma revisãozinha básica de forças aqui, né? Agora, tem todo aquele negócio de corpo extenso, cara. Aquilo lá é barra pesadíssima. Ele não vai cobrar impulso, né? Ah, tem trabalho. Talvez seja melhor ver trabalho antes. Trabalho tem bastante de força. Não é uma coisa que vai cair na tua prova, tá? Uhum. Cadê a página aqui? 200. Tu tá de fone de ouvido? Não. Tem como pôr que eu tô me ouvindo, daí ficar ruim o áudio da aula, sabe? Ah, uhum. Beleza. Tá por aí já? Pode falar. Beleza. Ó, o negócio é o seguinte: força e energia. É a primeira coisa que tu tem que pensar aqui, tá? Força e energia são dois lados da mesma moeda. Eles explicam a mesma coisa, a causa dos movimentos. Então agora a gente vai fazer uma grandeza que relaciona a força com a energia, que é o trabalho. O trabalho é justamente força vezes deslocamento, olha só. Esse negócio tem unidade de energia. Isso aqui é a letra tal, né? Que é tipo T em grego. Tá? Agora, qual que é o conceito por trás de trabalho? Né? Trabalho é uma força que funciona. Por isso até que talvez a tradução seja meio ruim, porque trabalho a gente pensa em trabalhar aqui no Brasil. Mas é de work, de funcionar, entendeu? Então, se a tua força não funciona, o trabalho é zero. Por exemplo, se tu empurrar uma parede, apesar de tu aplicando força na parede, o trabalho da força que tu tá aplicando é zero. Porque a parede não se mexeu. Certo? Uhum. Ou seja, a parede não teve deslocamento. Tu tem a tua força, mas o deslocamento foi zero. Então, se você está falando de uma força que não ajudou num deslocamento, o trabalho é zero. Essa é a ideia aqui. Por exemplo, aqui, por exemplo, a gente está falando de uma queda de um objeto, né? A gente pensa em força gravitacional, tudo bem. Mas a gente pode pensar também em trabalho da força-peso. Né? Foi a força-peso que fez o objeto sair dessa posição e vir para cá. Então, a força-peso causou um trabalho nesse objeto, que é dado pela própria intensidade da força-peso vezes o deslocamento que o objeto teve. Porque quem que fez ele cair? Justamente a força-peso. Tá. A ideia é essa. Então, por exemplo, olha só. Uma questão que pode cair teórica, e tu vai responder sem fazer conta, é o seguinte. Esse carro está indo para frente, na horizontal. Qual que é o trabalho da força-peso sobre ele? Zero. Porque apesar de estar agindo força-peso nele, a força-peso está na direção vertical. Ela não se relaciona com o sentido do movimento. Ah, tá. Entendeu a ideia? Então, se ela Uhum. não se relaciona, é zero, simplesmente assim. Então, veja que a equação exatamente é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Né? Aquela lá é uma forma reduzida quando está falando de todas as coisas na mesma direção, mas quando tu tem uma força que está com um determinado ângulo com o deslocamento, veja, tipo o problema que a gente resolveu agora há pouco, né? Que a força estava na diagonal e o negócio ia para frente. O trabalho dessa força diagonal aqui, que sim está ajudando o objeto a ir para frente, diferente da força peso no que eu acabei de falar, é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ok? Então tu vai ter que conseguir observar isso na hora da prova, tá bom? Uhum. Então recomendo que você decore isso aqui. O que é Se o aparecer, FD mesmo? força vezes deslocamento. Tá. Vamos continuando então. Pode ser que apareça um gráfico. Tipo esse. Não, aqui não, né? Tipo esse gráfico aqui, olha só. Isso o professor de física adora cobrar, não sei por quê. De força e deslocamento, tá vendo aqui, ó? Uhum. Força no eixo Y, deslocamento no eixo X. Ele quer saber qual é o trabalho. Né? Pergunta C aqui. Temos que o trabalho é numericamente igual à área desse objeto. Então tu concorda comigo que tu tem um trapézio aqui, né?
Esse objeto matemático aqui é um trapézio. Se tu consegue calcular a área dele, tu consegue descobrir qual foi o trabalho que esse gráfico aqui está nos falando sobre. Beleza? Beleza. Então, né, talvez, eu não sei direito a equação do trapézio, mas aqui tem um triângulo, aqui tem outro triângulo e aqui tem um retângulo. Pronto. É só fazer a soma dessas três figuras que é mais fácil, né? Uhum. Muito bem. Beleza. Tá bom. Acho que de trabalho deu para dar um pincelê aqui. Agora vamos ver o outro negócio. Então lembra, trabalho, força que funciona. Ele não vai cobrar energia? Deixa eu ver aqui. Não, Ah, que coisa boa. Aqui, ó. graças a Deus. Uma coisa a menos. Mas vou te dizer que energia é bem mais fácil que o assunto que a gente vai ver agora. Tá? Que é esse negócio do ponto material aí. Tipo, eu não tô de migué, cara. É tenso mesmo esse assunto. 380. Nossa, tá longe ainda. Vamos lá. Chegou a pegar esse livro, né? Eu te passei o link, eu acho. Ou eu não te passei? Eu Não acho que sei. ainda não, eu ia ver Tu, hoje. tu tens que me lembrar, senão eu não lembro. Tá bom, vou lembrar hoje. Beleza. Então, vamos lá. Ó, o negócio é o seguinte: até agora a gente estava pensando em objetos que eram partículas, né? Só que nem sempre a gente está falando de partículas, objetos sem tamanho, né? A gente está às vezes pensando num corpo que tem um tamanho, ele é extenso. E o fato dele ser extenso acaba implicando em algumas coisas. Por exemplo, a possibilidade dele girar, né? Dependendo do lugar que tu aplica a força. Até agora a gente não falou nada sobre o objeto girar. Aham. Ele pode girar. Então tá. Por hora, a gente está vendo aqui um corpo pontual ainda, né? Que a força, como nós estávamos vendo agora há pouco, é o somatório de todas as forças que agem sobre ele, né? Então aqui o professor ele fala de lei dos cossenos e tal. Não sei. Sinceramente, não sei se o teu professor vai cobrar isso. De toda forma, é bom tu saber fazer uma sominha vetorial, tá? Uhum. Normalmente tu vai usar Pitágoras só. Tu vai ter forças no máximo ortogonais umas à outra. Ah, o Aí tu pode. Pitágoras eu sei, é mais fácil. Ah, que bom. Isso aí. Quando tu vê forças ortogonais umas a outras e ele pedir para você somar, é isso que você vai ter que fazer, tá? Num Uhum. problema como esse aqui, olha só. Pode ser que caia. É um problema simples esse. Do semáforo aqui. Ele pergunta qual é a tensão, né? Bem, qual é a tensão? Na verdade, ele pergunta a primeira coisa aqui: qual das situações a tensão no filme 2 é igual? Bem, a tensão só pode ser igual em 1 e 2 aqui se o ângulo alfa e beta for igual, tá bom? Aham. Porque daí tu vai ter. Bem, é meio óbvio, né? Tipo, se tu segurar mais com a mão direita do que com a mão esquerda, tua mão direita vai sofrer mais força, né? Tu vai estar aplicando mais força. Aqui é a mesma coisa. Se tu não deixar o ângulo igual, um lado vai puxar mais que o outro. A ideia é essa. Beleza. Agora olha a pergunta B aqui. Se um ângulo for 30 e outro 60, determina a tensão. Pois é. O que que tu tem que fazer aqui? Novamente, decomposição de forças, tá? Vai ter que utilizar tudo que tu sabe de seno, cosseno e tangente para escrever as tensões nas cordas aqui e dizer que a soma delas é zero. Num problema como esse, diferente do problema das polias, a tensão não é a mesma, tá? A Uhum. tensão na corda 1 vai ter um valor, É a maior. tensão aqui vai ter outro. Eu acredito que a tensão em beta aqui seja maior, tá? Porque o fiozinho é mais curto, Uhum. então ele vai puxar mais. Beleza? Uhum. Legal. É que nem quando a pessoa tem um músculo maior que o outro, né? Puxa mais, até a pessoa tem que fazer fisioterapia depois e tal. É isso aí. Então tem muitos casos aqui, novamente, né? Coisa de aparelho dental, padrão, cobrar isso. Bem legal isso aqui, né? Pra girar o dente e tal. Tem as Anyway, respostas nesse livro? sim. Ah, tá. Mas não tem a explicação de tudo. O Aham. máximo que tem é uns exemplos feitos aqui, ó. Tipo aqui. É que Ele fez normalmente uns eles exemplos. pegam os exercícios desses livros e Ah, mas tem colocam. tanto livro, né? É, tem. Eu tenho no mínimo uns 20 aqui. Tudo livro atual. Então é difícil, assim, ter a sorte de. Mas já que esse aqui é o melhor de todos, talvez eles cobrem. Eu já vi professor cobrar a questão desse livro aqui.
Uhum. O aluno veio me pedir, mas isso aqui caiu na prova. Daí ele se deu bem, porque a gente estava estudando pelo livro que o professor usou. Eu já tive essa sorte também. Ah, tomara que tu tenha sorte. Não. Bem, normalmente os professores são preguiçosos, eles cobram as questões do livro que vocês usam. Por isso que eu sempre falo assim, manda questões que o professor pediu, ou questões do livro, etc. O Uhum. professor sempre coloca as mesmas questões nas provas. Então tá. Olha só, agora tem o negócio bem importantinho aqui, ó. Momento de uma força em relação a um ponto. Aqui ele está chamando de momento, mas o pessoal costuma chamar de torque, ok? Ok. Então, tem todo um motivo de ele estar chamando de momento aqui, mas muito provavelmente, muito provavelmente, o teu professor chamou isso aqui de torque. Já ouviu essa palavra torque na escola? Já. Pois é. Então, aqui é torque, tá? Torque é força vezes a distância. Distância do quê? Do eixo de rotação. Agora, eu vou te fazer pensar uma coisa que tu vai usar na hora das questões. Quando tu vai abrir a porta do banheiro, por exemplo, é mais fácil tu empurrar a porta pela maçaneta ou lá pelo outro canto da porta? Pela Pela maçaneta. maçaneta. Claro, a maçaneta tá ali justamente porque ali é mais fácil. Justamente porque o torque é maior ali naquele ponto. E é o torque que faz você girar as coisas. Mas por que, que o torque é maior ali? Eu tô aplicando a mesma força? Tudo bem, a força é a mesma, mas a distância ao eixo não. Né? Uhum. Ali na maçaneta, a distância ao eixo de onde a porta gira é bem mais longe do que tu pegar no meio da porta, ou tu pegar lá no cantinho, perto do eixo de rotação. Então, quanto maior a distância, mais o objeto tende a girar quando você aplica uma força, tá? Uhum. É isso aí. Beleza. Então, aqui ele vai dando uns exemplinhos meio bobinhos. Esses processos aí, eu quero partir para uma conta que eu acho que o professor vai cobrar. Ó. Tem uma aqui que os professores não se aguentam, eles cobram isso aqui sempre. Cadê? Ó, isso aqui, ó. Essa aqui. Parece feio, mas... tá bem feio mesmo. Eu queria um exemplo mais fácil. Aqui tá muito feio. Tá, eu mesmo fazer o exemplo, tá? Vamos torcer pro teu professor cobrar as questões mais fáceis. Eu acho que sim, porque tem tanto assunto que não é tão aprofundado, daí eu acho. Tá, tomara que tu esteja certo. Eu nunca conto com a bondade de professor de física. Eu também não. Vamos lá. Ó, um problema clássico dos clássicos é esse aqui, a gangorra. Tá bom? Uma gangorrinha. Uhum. Mas ela pode estar sofrendo um monte de diferenças. Por exemplo, uma gangorra meio assim, ó. Mais para um lado que do outro. Então, o que acontece numa gangorra tipo essa? Aqui está o teu eixo de rotação. Vamos chamar isso de zero. Vai Tá cair bom? pro lado mais pesado. Vai depender da força. Se tiver. Também. Não só do D, né? Depende do D, é claro, mas depende também da força. Aqui a gente pode dizer que tem um tamanho D1 e aqui um tamanho D2. Tá bom? Aqui vai estar agindo uma força F1 e aqui vai estar agindo uma força F2. Né? Note que a força F1 está à distância D1 aqui do eixo. E a força F2 está à distância D2 aqui do eixo, certo? Uhum. Agora vem o creme. Creme do creme. Se o sistema estiver em equilíbrio, e eu tenho quase certeza que é isso que ele vai falar. Sempre é assim. Isso. Então tu vai poder dizer o seguinte, para descobrir alguma coisa que ele pede. Encontra F1. Tu vai poder dizer assim, ó, F1 D1 igual F2 D2. Beleza? Uhum. Ou seja, F1 vezes o D1, força vezes a distância ao eixo, é igual a força vezes a distância ao eixo do outro lado. Sempre assim. Porque como eles estão se anulando, né? Uma vez que está em equilíbrio, o bagulho não se Uhum. mexe. Né? Porque o torque é igual. Não é porque a força é igual, porque o torque é igual. A força vezes o deslocamento é igual. Então o negócio é o seguinte: para que ele esteja em equilíbrio, obviamente essa força aqui tem que ser menor que essa.
ok? Aham. E qualquer coisinha que tu coloca aqui vai ajudar muito esse negócio a cair, né? Então essa força tem que ser bem fraquinha, ou seja, aqui tu colocaria uma criancinha para brincar, né? Com a chupetinha dela, e aqui tu colocaria um adulto. Daí eles poderiam ficar brincando ali de gangorra, se não, né? Se fizesse o contrário, o negócio sempre ia ficar caído. Esse tipo de problema que ele pode te cobrar assim, ah, como é que você brincaria de gangorra? Já vi isso em prova, tá? Por isso eu tô falando. Uhum. Tudo bem. Vamos ver mais alguns casos aqui. Ah, tá. Que tal eu te pedir para fazer uma conta, então? Vou pedir, tá? Pode ser. Dá para aproveitar melhor esses últimos momentos. Ah, vamos ver. Vamos fazer uma conta Bem, disso aqui mesmo. Mas eu vou fazer diferente, né? Para tu não pensar que é tudo igual. Então, eu vou dizer que a distância aqui é 2 metros, aqui é 1 metro. E a força aqui é 4 newtons. Qual que é a força aqui? Tá em Essa é equilíbrio. equilíbrio, tá em equilíbrio, exato. Boa, isso aí, tá em equilíbrio. Se não tiver em equilíbrio, daí complica um pouco, tá? Uhum. Vou te mandar aqui o que eu acabei de fazer, você pode usar como referência. Oito newtons? Exato, então você reparou uma coisa muito louca, né? Quando você dobra a distância, você tem que dobrar a força. Né? Porque ali Uhum. é 4, ali é 8, exatamente. Muito bem. Muito Tomara que bem. caia exatamente assim. Então vamos falar aqui, eu vou bolar uma questão de trabalho agora, se liga. A gente sabe que o peso desse mano aqui é 100 newtons. Esse é o peso. Uhum. E a gente sabe que o coeficiente de atrito é 0,5. E a gente sabe também que ele está se movendo para frente com velocidade constante. Ok? Uhum. Se ele está se movendo para frente com velocidade constante, tem atrito, né? Veja, tem atrito. Uhum. Tem também um monte de outras forças aqui que eu não anotei. Então, a primeira coisa que o professor pode ser que peça para você, ó. Desenhe todas as forças que agem sobre o objeto. Primeiro. Né? O que que é o N? É o coeficiente de Não é N, atrito? é Mi. O coeficiente. Ah, tá. O Mi igual a 0,5 ali, tu tá falando? Aham. É Mi. É coeficiente de atrito, isso mesmo. Aham. Calcule a força de atrito. Calcule o trabalho da força de atrito, sabendo que o objeto andou por 5 metros. B. Calcule o trabalho da força-peso. Tem como tu tentar fazer isso aí para mim? A força peso é igual a normal, né? E isso porque tá na horizontal, perfeito. Eu vou no banheiro um pouquinho, tá? Quando eu voltar, daí tu me fala como tá. Nem que a gente fique mais Uhum. um tempinho aí, tá bom? Aham. Beleza.
Eu cheguei na força de atrito. E aí, como vai o desenvolvimento? Eu cheguei que a força de atrito é 50. Como é que você fez essa continha? O FAT, que é a força de atrito, 0,5 vezes 100. Perfeito. Daí o Você fez trabalho, os desenhos de todas as forças? Era a questão eu A, né? Desenho de coloquei, todas as eu forças. coloquei o da força normal para cima Perfeito. e o dos 5 metros para o lado. Não, não. O que você tinha que ter colocado, sim, é normal, tá certo. Você tinha que ter colocado força de atrito, né? Força de atrito é pra cá, ó. Ah, é Já que o verdade. movimento é pra aquele lado. Não tem nenhuma força jogando ele pra cá, vamos dizer assim. Em Ah, nenhum momento eu falei que tem uma força empurrando ele pra direita. Eu falei isso em algum momento? não. Não, né? Pois é, não tem. Ele tá indo pra frente porque ele tá indo pra frente. Tipo um carro que tu acelerou e depois largou o acelerador. Tá indo. Não tem nenhuma força jogando ele pra frente. Entende o que eu quero dizer? Tipo, tu Aham. pegar teu celular agora e jogar ele pra frente. Não tem nenhuma força empurrando ele depois que ele saiu da tua mão. Então é uma questão teórica interessante também, tá? Ah. E como que Beleza. coloca os 5 metros? Tipo, adiciona na equação? Na equação na C você vai ter que fazer isso, tá? Sim, então, como? Simplesmente força vezes deslocamento. Então, se tu tá procurando a força, o trabalho da força de atrito, aqui vem a FAT, aqui vem o 5. Ah, então é a força de atrito, que é 50 vezes o 5? Isso, só que tem um detalhe. Concorda comigo que o deslocamento é para cá, não é? Uhum, Esse é o deslocamento, ele não é uma força, então eu fiz ele de laranja. uhum, Tu concorda que a FAT é para o outro lado, né? aham. Então tu concorda que o Porque ângulo tem entre que eles é diminuir. 180. Isso, sinal negativo, isso mesmo. Boa, garota. Show. Muito bem. Então vai ficar 50 vezes 0,5, que vai dar 0,25, tá? Aham. E ali, qual que é o trabalho da força-peso nesse caso aí? Como que faz a. Hum, faz É, eu já. pensando. Faz pensando. A força-peso, ela colabora aqui no deslocamento para frente ou para trás? Ou ela é uma força que está só para Ela é baixo? zero. É zero, exatamente. Como ela é ortogonal Então, a gente só ao escreve deslocamento, zero. ela é zero. Simplesmente zero, exatamente. Eu tinha pensado, mas eu Perfeito. falei, nossa, acho É que não. isso mesmo. Viu? Confiança. Viu como confiança é mais importante que saber bem a matéria? Uhum. Vai lá, escreve o que tu sabe que vai dar boa. Beleza? Aham. Então tá bom, Jorge. Desejo muita sorte para você. Amanhã, se precisar daquela força, Obrigada. Então, consegue me já mostrar sabe. onde que tá aí no livro a parte de MCU? Movimento circular uniforme? Aham. Cara, tem no sumário isso. Não sei se tu já baixou o livro, mas lá no sumário vai estar MCU. Você me mandou já o livro? Acho que Não, mas ainda eu não. posso fazer isso agora. Deixa eu... Tu vai ter que aceitar, tá bom? Tá bom. Tu vai ter que clicar no link lá para eu poder aceitar que tu veja o livro. Deixa eu Uhum. mandar já aqui. Já tô abrindo aqui para você, tá? Só um segundo. Acho que é esse aqui mesmo. Que esse negócio é meio devagar. O arquivo é muito grande, daí nunca dá para ver qual é. Mas eu acho que é esse aqui. O livro é muito grande, senão eu te mandava no É WhatsApp, mesmo? sabe? É no Mas esse e-mail? aqui mesmo. Tu vai ter que clicar no e-mail lá para isso, tá? Mas tá aí, ó. É só clicar nesse link que eu permito que tu baixe, tá? Tá bom.
Beleza. Então tá, boa sorte amanhã na prova. Obrigada, muito obrigada Eu, pela aula. eu que agradeço. E daí pensa com carinho naquela coisa lá que eu te recomendei, né? A gente Tá fazer pelo bom. menos uma aulinha por semana. Eu te dou um Aham. desconto. Se tu fechar o pacote, vai ficar bem top. Tá bom, obrigada. Valeu, tchau, boa noite.